Quando pensamos em prevenção cardiovascular, muito provavelmente uma série de patologias vem à sua mente, quase que invariavelmente de cunho metabólico. Afinal, pacientes com distúrbios metabólicos evoluem com alto risco de desenvolvimento de cardiopatias, principalmente baseados na doença arterial coronariana. Conhecer a fisiopatologia dessas doenças é uma habilidade que deve ser dominada pelo médico desde que ele ainda está na graduação, nas suas fases iniciais da sua longa jornada. Esse é o ponto muito negligenciado por vários colegas, mas hoje quero na verdade abordar outros aspectos interessantes dessa visão geral focada na prevenção cardiovascular. É mesmo que isso te possa soar estranho em um podcast voltado para o mundo das valvopatias e cardiopatia estrutural. Vou lhe mostrar que o nosso raciocínio tem que manter isso em foco também. Pacientes que desenvolvem diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, são hipertensos e têm história de tabagismo já nos ligam o alerta para o risco cardiovascular elevado, como o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, eventos cerebrovasculares, como acidente vascular encefálico, ou mesmo o acometimento da aorta, como a dissecção de aorta. Mas será que, de forma geral, temos na mente do cardiologista clínico que também temos um elevado risco de estenose aórtica calcífica? Quando for examinar esse paciente, o cardiologista vai dar atenção devida à ausculta em busca de um sopro? Tanto a estenose aórtica calcífica quanto a doença arterial coronariana aterosclerótica compartilham da mesma fisiopatologia. Partem da deposição de partículas de colesterol abaixo do endotélio. Enquanto isso ocorre nos vasos coronarianos, temos o estreitamento luminal e também o risco de uma ruptura de placa e trombose local, levando ao quadro de infarto agudo do miocárdio. Já quando ocorre na topografia da válvula aórtica, o risco não é de redução luminal ou mesmo de ruptura de placas, mas sim de enrijecimento dos folhetos, levando a uma abertura inadequada e geração de gradiente transvalvar. Mais da metade dos pacientes que têm estenose aórtica degenerativa, de grau importante, tem também doença arterial coronariana, com estreitamento luminal acima de 70%, ou seja, passível de revascularização. Acho que já passou da hora de termos esse tipo de raciocínio na mente dos cardiologistas clínicos. Claro que suspeitar de doença coronariana é fundamental e um dos pilares do rastreio cardiovascular. Mas ter em mente que valvopatias degenerativas podem estar ali esperando para serem diagnosticadas é crucial. Afinal, chegar bem na hora de uma intervenção qualquer, passar por avaliação pré-cirúrgica e só termos o rastreio de doença arterial coronariana pode colocar seu paciente em um grave risco. Anamnese e exame físico bem feitos já resolveriam a imensa maioria dos casos. E aliado a uma ecocardiografia beira-leito, as chances de diagnóstico beiram os 100%. Diante de um idoso cheio de comorbidades, procure doença arterial coronariana, mas não se esqueça das valvopatias degenerativas. Elas são importantes e mais prevalentes do que podemos imaginar. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Hoje falamos de aspectos relevantes no rastreio de valvopatias degenerativas, doenças que têm alto impacto negativo na sobrevida dos pacientes. Quer ver isso na prática? Se inscreve para ter acesso ao nosso episódio do Heart Team, um caso real e comum em que conhecer valvopatia faz você salvar uma vida. A senhora tem uma doença muito grave. Dali eu entendi que a gente ia ter muita preocupação durante a nossa vida. Desde Da Vinci, o estudo da válvula aórtica é cercado de mistério e muita fisiologia. É claro que a gente estava testemunhando e diante de um dispositivo e de uma técnica revolucionária. De se saber estar contribuindo para o nascimento e, quem sabe, até desenvolvimento de um método que poderia vir a ser grande, como de fato foi. Dona Urani sempre teve uma vida muito ativa. Chegou até mesmo a ser atleta da seleção brasileira de vôlei feminino. Então eu tive essa oportunidade de julgar pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu Brasil. Eu estudei lá 5 anos no colégio interno, eu fazia tudo que não podia. Eu fui expulsa 4 vezes. Um grupo de médicos pesquisadores desenvolviam, em parcerias com a indústria de dispositivos médicos, uma forma de trocar uma válvula do coração sem abrir o peito, sem circulação extracorpórea, através de catéteres. Assim nasceu o TAV, uma sigla norte-americana para Transcatheter Aortic Valve Implantation, ou seja, o implante de uma prótese biológica na válvula aórtica através de um catéter.
e abria-se uma nova janela de oportunidades, dar mais tempo de vida e com qualidade a esses pacientes. Valvecast.